Oi, gente, meu nome é Luana e eu vou mostrar hoje o quarto vídeo da matéria de proteômica e transcriptômica. E o artigo que eu escolhi foi Metagenômica, uma ferramenta viável para reconstruir a matriz de herbívoros. Então, nesse estudo, foi demonstrado como os conjuntos de dados metagenômicos se assemelham a amostras fecais coletadas de tetrais e que pode ser usada para avaliar e validar etapas de atribuição taxonômica para a identificação de plantas na dieta desses herbívoros. O estudo ele demonstra o valor e o potencial da metagenômica para futuras pesquisas sobre a dieta e os desafios a serem considerados ao usar essa técnica e que também é relevante para além do uso da dieta dos herbívoros. Ao usar HTS para avaliar a dieta dos herbívoros a partir das amostras fecais desse estudo, duas abordagens principais podem ser usadas, que é o meta-barcode e a metagenômica. E o uso de marcadores de nucleares e de cloroplastos, que são analisados nesse projeto, faz referência também à sequência para identificar plantas em estudos metagenômicos de herbívoros e que isso pode aumentar o número de sequências taxonômicas informativas que já possuímos atualmente. Então, em primeiro passo, foi necessário testar e validar o uso de parâmetros bioinformáticos que combinam cloroplastos e marcadores nucleares para atribuição taxonômica. E, em segundo lugar, foi preciso desenvolver métodos para validar a etapa de bioinformática sem observações de campo. E nesse estudo foi demonstrado como a simulação em sílico de conjuntos de dados metagenômicos que se assemelham a amostras fecais coletadas desse animal pode ser usada para avaliar e validar etapas de atribuição taxonômica para identificação de plantas na dieta de herbívoros. E foi necessário aplicar as etapas de atribuição taxonômica validadas desde a simulação em sílico até dados reais obtidos de metagenômica de amostras fecais coletadas de 8 animais na Noruega e depois está comparando a produção metagenômica dos dados de meta-barcode amplificados das mesmas amostras usando cloroplastos e analisando o impacto da amostra de ambas essas técnicas. O objetivo do estudo foi demonstrar um valor e o potencial da técnica de metagenômica para futuras pesquisas sobre a dieta e os desafios a serem considerados ao usar essa técnica, que também é relevante para além de estudos de dieta desses herbívoros. Bom, para testar e validar as etapas de atribuição taxonômica para plantas, precisa da identificação das amostras fecais desse animal, que foi usado por meio de um pacote software chamado InSilico SEG, e três principais conjuntos de dados metagenômicos que combinaram sequências de três tipos de genomas conhecidos, que são plantas, bactérias e o tetrais, com diferentes composições de espécies vegetais, foram criados. E na mistura do genoma da planta foi usado sequências de itens da dieta conhecida do animal, representado por sequências de cloroplastos e nucleares em bancos de dados. E também sequências da espécie de plantas que não foram registrados como a dieta que foi conhecida já. Então, presente na área do estudo, que pode ser uma fonte potencial dessa dieta, eles utilizaram vários diferentes tipos de planta para estarem realizando a dieta desse animal. E para espécies de plantas que não possuíam genomas completos de cloroplastos no banco de dados que foi estudado, foi usada uma sequência fragmentada de cloroplastos na mistura do genoma das plantas. E a proporção de sequência atribuída a plantas, as bactérias e o animal foram baseadas em uma subamostragem da metagenômica, sequenciando amostras fecais. E para cada conjunto de dados simulado, ele gerava cerca de 1 milhão de leituras fragmentadas. Então, 8 amostras fecais foram coletadas do animal em setembro e novembro de 2018 na Noruega, e cada amostra fecal consistia de 2 excrementos depositados por um indivíduo. As amostras fecais elas foram colocadas em tubos herméticos preenchidos com gel e sílica, e as defecações foram rotuladas como frescos, e caso contrário, elas foram rotuladas como velhos. E os extratos de cada amostra eles foram divididos em 2 conjuntos para metagenômica e meta-barcode. E para identificar a composição das plantas na dieta do tetrais, das amostras fecais coletadas, foi usado os critérios, né, para a atribuição taxonômica precisa, determinada da simulação em sílico, com pequenas modificações durante a atribuição taxonômica, comparando os dados com a flora regional e com uma lista da dieta desse animal registrada a partir de uma observação de campo de estudos anteriores e uma lista de itens da dieta fornecido do cativeiro dos machos dessa espécie. Aqui só mostrando mesmo a comparação das bactérias e todos tabelados aqui. Então, os resultados foram que
Bom, nesse primeiro gráfico tem uma identificação de plantas em cada nível taxonômico por meio da família, gênero e espécie para os testes em sílicos, e nesse primeiro gráfico aqui mostra a porcentagem de táxons identificados usando diferentes conjuntos de marcadores. E na parte B, uma diversidade cada vez maior de espécies de plantas usadas nessa simulação de conjuntos de dados metagenômicos. Essa parte aqui foi mais comparando mais essa porcentagem de espécies de plantas existentes. Nesse segundo, mostra só a proporção da identificação distinta dos 3 níveis taxonômicos, que seria a família, gênero e espécie, e nas amostras de metagenômica e meta-barcode, né, mostrando os diferentes resultados que deram entre eles. Esse último aqui é o conteúdo taxonômico de plantas encontradas em todas as amostras fecais desse animal coletados, né, e com um valor percentual atribuído de acordo com o número de vezes que é identificado em todas essas amostras. Então, aqui a parte A foi a identidade B usando o meta-barcode. Então, a conclusão que pode se tirar disso é que o uso da metagenômica para construir a dieta de herbívoros é uma ferramenta relativamente nova, então o estudo demonstra como a simulação de dados metagenômicos em si pode ser utilizado em etapas de testes e validação usado para atribuir uma taxonômica em estudos metagenômicos da dieta de herbívoros. E como diferenças entre os tratos gastrointestinal do mamífero e aves podem resultar em diferenças metagenômicas fecais, esse estudo ele tem implicações importantes para compreender a proporção de sequências de plantas disponíveis no metagenoma fecal dessas aves. Então, um estudo relativamente novo que nunca foi feito. E a geração de maior quantidade de conjunto de dados metagenômicos com mais repetições e réplicas por meio da simulação em sílico também pode ser usado para os estudos futuros que procurem explorar essas variações de espécies que podem estar afetando também espécies vegetais individuais. Então, a conclusão é que os resultados mostraram um pouco de diferença entre a metagenômica e a abordagem de meta-barcode. Também observamos que, com as amostras fecais frescas, a metagenômica teve melhor desempenho, mas com as amostras fecais antigas, o meta-barcode superou a metagenômica. Então, vai depender muito do que o objetivo de pesquisa que a pessoa quer utilizar. E, ao todo, 14 táxons de plantas não foram detectados em alcaparras selvagens, sugerindo que em cativeiros as alcaparras, no caso, seriam esse tipo de animais, podem desenvolver uma dieta mais ampla do que teriam na natureza, seriam focando nos herbívoros. E no estudo, o conjunto de dados metagenômicos havia quase 3 vezes mais leituras atribuídas a marcadores de cloroplastos em comparação a marcadores nucleares. Então, os cloroplastos se identificaram muito mais. E foi identificado alguns novos itens da dieta em potencial que não foram registrados em tetrases selvagens ou dados a eles em cativeiros. O novo item da dieta compreende 2 famílias de plantas e 8 gêneros. E isso também pode amplificar muito, levando em conta que esses foram de cativeiros e também existem esses animais selvagens, né, que têm um outro tipo de dieta. Bom, os resultados eles mostram um pouco a diferença entre esses dois e acredito que seja mais isso mesmo. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada.